Olá, pessoal. Agora nós vamos conversar sobre os nodos lunares. Nodos lunares são dois pontos matemáticos que aparecem no mapa, que são tipo aquelas ferraduras, né? Para cima e para baixo. Né? Isso aparece bem e está muito associado também aos eclipses, isso aí. Então a gente vai conversar sobre os nodos lunares, mito, simbologia, arquétipo, né? Deuses e deusas dentro do contexto astrológico. Para os antigos, um eclipse era um dos mais espantosos acontecimentos na esfera celestial. Aparentemente sem aviso, o Sol ou a Lua começavam a desaparecer como se estivessem sendo engolidos por alguma entidade invisível, digamos assim. Como os aldeões e habitantes das cidades ficavam bastante aterrorizados com os eclipses, o conhecimento de tais eventos punha o conhecedor em posição de poder. Dessa forma, sacerdotes, astrólogos e xamãs, especialistas religiosos de todos os tipos, inclusive a Igreja Católica, estudaram os segredos do ciclo dos eclipses. Alguns pesquisadores acreditam que antigos monumentos como Stonehenge contêm indicações simples, mas efetivas, para mensurar esse ciclo. Ao longo das épocas medieval e renascentista, os astrólogos continuam a ver os eclipses com grande temor, predizendo drásticas mudanças no clima ou nos assuntos políticos. Os astrólogos modernos, porém, dão bastante atenção a esses eclipses, né? Tem alguns especialistas que, na sua minoria ali, às vezes discordam um dos outros com relação a esses eclipses ali, mas é muito pouco. Considerando o poderoso efeito que os eclipses sempre tiveram sobre a consciência humana, fica claro que devem ser importantes de um ponto de vista principalmente mitológico. Mas poucas pessoas percebem que existe uma mitologia sobre eclipses ou que o ciclo desse fenômeno pode ser facilmente notado no mapa astrológico, examinando-se os nodos lunares. Como o Sol e os outros planetas, a Lua viaja por uma faixa do céu chamada eclíptica, ou seja, o caminho aparente do Sol. Mas a Lua pode, às vezes, cruzar a faixa da eclíptica para o norte ou para o sul. De fato, ela o faz a cada 30 dias. Primeiro para o norte, depois para o sul, e assim sucessivamente. Esses dois pontos de interseção, norte e sul, sempre estão diretamente opostos um ao outro por signo e casa, e são chamados nodos lunares. A cada vez que a Lua cruza a eclíptica, ela o faz em um grau levemente anterior de longitude. Por isso, os nodos lunares parecem se mover ou viajar em marcha ré, ou seja, em movimento retrógrado. É fato astronômico que um eclipse solar ou lunar pode apenas ocorrer quando o Sol ou a Lua está em conjunção com um dos nodos. Os nodos da Lua, portanto, são os indicadores do ciclo do eclipse. De fato, os antigos povos provavelmente perceberam o progresso dos nodos ao tentar prever eclipses. Os nodos podem não ser planetas verdadeiros ou corpos celestes, mas aparecem na mitologia dos povos indo-europeus. Os vikings concebiam o Sol e a Lua como dois carros que corriam pelo céu, conceito compartilhado pela maioria dos sistemas míticos indo-europeus. Mas os noruegueses também concebiam dois lobos de ouro que perseguiam o carro solar e lunar pelo céu. De tempos em tempos, um dos lobos alcançava um dos carros que começava a desaparecer entre as mandíbulas famintas dele. Era um eclipse. Porém, os corpos luminosos sempre acabavam por escapar de serem engolidos para sempre. A versão mais plenamente desenvolvida desse mito existe na Índia. De fato, é bem possível que tenhamos
derivado nossa própria tradição astrológica sobre os nodos de fontes hindus, pois os dados foram observados na Índia desde o tempo do Rig Veda, que são os tradicionalistas hindus que localizam esse trabalho por volta de 3000 a.C., embora estudiosos convencionais argumentem que não passa de 1500 a.C., mas aí é uma discussão deles ali. Os hindus concebiam os nodos como um grande dragão cósmico, digamos assim. No mundo ocidental, os astrólogos medievais chamavam os nodos norte e sul de cabeça de dragão e da cauda de dragão, respectivamente, né? O que sugere que adquiriram o seu conceito dos nodos por meio do contato com a Índia. Esse contato pode ter ocorrido durante os primeiros séculos antes de Cristo, quando o Império de Alexandre o Grande estendeu-se desde o Egeu até as fronteiras da Índia, trazendo muitas oportunidades para a transmissão cultural. A história hindu é a seguinte: tanto os deuses quanto os seus principais inimigos, os demônios, eles precisavam da maravilhosa bebida Amrita para manter a sua imortalidade e eterna juventude. Essa Amrita é, obviamente, a mesma ambrosia dos gregos e significa a mesma coisa, o líquido mágico dos deuses. Na história hindu, essa Amrita escasseara, né? Ficou muito pouquinha. Todos sabiam que ela podia ser encontrada nas profundezas do oceano cósmico, mas nem os deuses, nem os demônios sozinhos podiam extraí-la de tal profundeza. Então eles precisavam cooperar. Assim, os dois grupos opostos de divindades foram juntos buscar a tal ambrosia de que ambos precisavam. Viraram a montanha do mundo de cabeça para baixo, colocando seu cume agudo no oceano cósmico. Enrolaram a grande serpente de Vishnu em torno da montanha e começaram um cabo de guerra com ela. A montanha do mundo afundou no chão do oceano, como se os deuses e demônios estivessem batendo manteiga numa imensa tigela. Muitas coisas emergiram daquele grande oceano, incluindo os legendários tesouros do mito hindu. Até mesmo Lakshmi, a deusa do amor, nasceu das águas nessa operação, como Vênus, que também nasceu da espuma marinha e das ondas do oceano. Por fim, a Amrita foi encontrada. Essa ambrosia maravilhosa, né? Os demônios lutaram para apanhá-la, mas de repente surgiu uma bela mulher chamada Mohini. Trazendo o néctar em uma taça, mandou que os deuses e os demônios formassem duas filas para receber a divina substância. Enquanto os deuses recebiam a Amrita, um demônio esperto chamado Svarbhanu, uma criatura em forma de dragão com 4 braços e uma cauda, entrou na fila entre o Deus Sol e o Deus Lua. Avidamente sugou a Amrita. O Sol e a Lua gritaram e os deuses Vishnu veio em socorro, cortando o demônio em 2. A bela Mohini continuou seguindo a fila, mas quando atingiu o final da companhia de deuses, desapareceu. Em outro aspecto de Vishnu, os demônios haviam sido enganados. Todos eles, exceto Svarbhanu, embora houvesse sido cortado ao meio, não podia morrer, pois havia provado a Amrita. Era agora 2 seres, uma cabeça de dragão chamado Haru e uma cauda do dragão chamado Ketu. Haru e Ketu tinham raiva do sol e da lua por terem gritado. Por isso, caçavam os 2 astros luminosos por meio do céu eternamente e ocasionalmente os engoliam. A astrologia hindu dá a cada nodo um papel ou personalidades separados, né? Ou distinto. Haru, que vai ser o nodo norte, é a cabeça do demônio.
ansiosa para apanhar os aços em suas mandíbulas escancaradas. Haru representa os nossos desejos mais inflamados, as compulsões que nos controlam de tal modo que podem chegar a engolir a nossa essência, ou seja, o nosso sol e a nossa lua. Em geral, os desejos ardentes representados por Haru são sensuais ou materialísticos, dependendo da casa onde ele se encontra. Ketu, o nó do sul, é a cauda do dragão. Não tem cabeça, ou seja, não tem vontade própria. É uma espécie de receptáculo. Engole coisas em um buraco negro. Engole fobias, compulsões, alucinações, doenças. Uma pessoa que tem a forte influência de Ketu no seu mapa geralmente está sujeita a todos os tipos de medos irracionais, pesadelos e doenças misteriosas. Ketu é tão psicológico quanto Haru. E é material, né? Porque Haru tem esse lado mais material, né? Mas exatamente por essa razão, ou seja, porque lida com o poder do inconsciente, Ketu é também um símbolo de sabedoria e iluminação. O material que forma nossos medos e visões escuras. É o mesmo material inconsciente que, quando transformado, leva à iluminação. Os astrólogos ocidentais podem achar que Ketu se parece um pouco com Netuno, embora os próprios hindus o associem a Marte. Se pensarmos nele como uma conjunção Marte-Netuno, não ficaremos longe da verdade. Haru e Ketu representam compulsões inconscientes, mas Haru tende para as esferas mundanas, enquanto Ketu lida diretamente com o inconsciente. Na astrologia hindu, acredita-se que um planeta em conjunção ou em aspecto com os nodos é engolido ou eclipsado por eles. Um planeta pode ser eclipsado por Haru, caso em que suas energias serão inconscientemente dirigidas para a gratificação material ou sensual. Pode ser eclipsado por Ketu quando se desliga da expressão exterior e se liga com o inconsciente, situação que pode resultar em confusão, especialmente poderosa quando os nodos entram em contato com o Sol ou com a Lua. Já no Ocidente, há muitas explicações variadas quanto à interpretação dos nodos lunares. Grande parte da tradição e da especulação a respeito desses dois pontos é decididamente esotérica. Porém, a interpretação mais aceita diz que o nó do sul representa hábitos, atitudes e comportamento fáceis para nós, profundamente enraizados e que, portanto, representa o caminho da última resistência. Mas o caminho da última resistência não é o caminho mais positivo ou mais adequado ao crescimento. Tiramos o maior benefício em tomar o caminho menos usado, para nutrir e desenvolver as qualidades e comportamentos que são exatamente o oposto de nossos antigos padrões. Isso significa fazer esforço definitivo e, por vezes, doloroso, para construir novos comportamentos que correspondem à casa e à posição do signo do nó do norte. Embora essa interpretação pareça bastante psicológica, tem funcionado bem no ponto de vista esotérico. Muitos astrólogos veem os padrões do nó do sul como parte de nossa herança kármica, uma impressão de vidas passadas que deve ser superada para continuar a crescer. Superamos esses padrões, ou, para dizer de outro jeito, criamos bom karma, desenvolvendo as qualidades simbolizadas pelo nó do norte. Um forte tema que emergiu da interpretação do eixo nodal, onde eles se encontram no mapa, é que os nodos são o caminho seguido pela alma, uma estrada separada das necessidades, dos desejos e do estímulo do corpo físico e do mundo. Dessa forma, o eixo nodal forma a unidade, relaciona-se à jornada da alma, sendo que o nó do sul representa a direção da qual a pessoa vem, e o nó do norte representa a direção para a qual ela se dirige, ou para onde ela vai, respectivamente, né? Que vai ser essa cauda e a cabeça. Se assim for,
Não é de se espantar que a interpretação do nó do sul seja algo negativo, como se as pessoas que estão realmente ligadas ao seu nó do sul estivessem de alguma maneira paradas em sua cauda em vez de dirigir-se para a frente. E como vimos, o nó do norte para os hindus representa uma direção mais material, enquanto o nó do sul enfatiza o inconsciente. A inclinação em direção ao nó do norte, na astrologia ocidental, não é diferente da propensão ocidental para a realização do mundo material. O problema com esse tipo de interpretação, ou seja, que um nó é bom e outro mal, reflete o tipo de interpretação preto no branco a que a astrologia sempre foi sujeita e que se empenha para superar, pois qualquer planeta ou signo pode ser bom ou mal, dependendo, obviamente, da maneira como o indivíduo usa a sua energia. Afinal de contas, é energia e nos concede a oportunidade de fazer as escolhas conscientes sobre como a usamos. Obviamente, como somos inconscientemente motivados por desejos sobre os quais aparentemente não temos controle, estamos provavelmente expressando os aspectos negativos dos nodos norte e sul. Mas assim que aprendemos o que nos motiva e quais efeitos esses desejos inconscientes têm sobre nós, podemos escolher nossa expressão com mais cuidado. Repetimos, ambos os nodos são valiosos para nós. E como representam uma das polaridades da astrologia, é muito provável que hesitemos entre os dois extremos antes de alcançarmos a harmonia e a integração no meio. Olhando para os nodos desta forma, podemos ver que nos dirigir tanto às manifestações positivas quanto às negativas de cada nodo tem um valor de aprendizagem enorme para nós. A ênfase em um dos nodos como sendo superior ou como é que eu vou dizer assim, deixa eu me expressar melhor aqui. Essa ênfase em um dos nodos como sendo superior ao outro, digamos assim, e reflete um pouco a interpretação errônea que se faz sobre a própria Lua. Muitos astrólogos acham que devemos dirigir a nossa energia de maneira solar e deixar para trás os nossos hábitos lunares. O fato de os nodos estarem ligados à Lua pode ser responsável por parte dessa tendência de interpretação. Podemos ter forte inclinação para um dos nodos, tipicamente o Sul, porque ele envolve padrões de memórias do modo como fomos pela maior parte da juventude e entender-nos então na direção oposta para o outro nodo. Por fim, os nodos podem se equilibrar uma vez que ambos os lados tenham sido experimentados e a gente tem a oportunidade de ver como ambas as extremidades nos ajudam no desenvolvimento da nossa vida. Muitos indivíduos talentosos têm os planetas de nascimento em conjunção com o nó do sul, que é uma assinatura que frequentemente indica uma forte memória de alma, rapidamente despertada em uma área particular da vida. Desta forma, a força de uma pessoa pode residir naquilo que traz consigo do passado. Porém, se esse se tornar todo o seu objeto de concentração na vida, ela não estará equilibrando os nodos e talvez não cresça, esticando-se, por assim dizer, para seu nó do norte, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ronald Reagan, ele tem Júpiter exatamente em conjunção com seu nó do sul em Escorpião e a Lua exatamente em conjunção com seu nó do norte em Touro, porque é esse eixo, Escorpião e Touro. Ele atingiu facilmente a posição de um Júpiter mesmo antes de se tornar um presidente dos Estados Unidos. Como ex-governador da Califórnia, Ronald Reagan, ator de Hollywood e presidente do Screen Actors Guild, Sindicato dos Atores. Esse tipo de Zeus, esse Ronald Reagan, adquiriu respeito em muitos círculos.
Júpiter em conjunção com o nó do Sul sugere que essa qualidade já havia sido desenvolvida anteriormente a essa vida. E a conjunção em Escorpião aumenta ainda mais o poder que ele era capaz de projetar. Essa conjunção em torno da Lua com seu próprio nó do norte o desafia a ser bem apessoado, adquirir substância, desenvolver a sensibilidade nos assuntos financeiros, ter apelo junto às massas, que representa a Lua, e saber intuitivamente quando agir e quando não. Caberá aos historiadores decidir se foi ou não bem-sucedido em vencer os desafios sugeridos por seu nó do norte, mas, certamente, não foi por acaso que a Lua e Júpiter representam um papel tão importante na vida dessa carismática figura, digamos assim. A administração Reagan foi simbolicamente caracterizada por Júpiter, em oposição à Lua, nos signos monetários. O rico tornou-se ainda mais rico, polarizado pelo pobre, que ficou cada vez mais miserável. O problema da moradia, simbolizado pela Lua, dos Estados Unidos, um país jupiteriano de abundância e prosperidade, atingiu índices recordes, assim como a dívida pública também nos Estados Unidos. Em contraste, o mapa de Lyndon Johnson mostra o eixo nodal dele conectado a Plutão em Câncer, com o nó do norte, e Urano em Capricórnio, o nó do sul. Não apenas a sua administração foi marcada por esses dois planetas rebeldes, como a década de 1960 viu uma conjunção de Plutão e Urano que trouxe uma inquietação em massa ao país e ao mundo. A conjunção de Urano e Plutão foi um sinal dos tempos, e o homem escolhido para representar a nação durante esse período tinha a marca de eclipses anteriores ao nascimento, destacando esses dois planetas, que foram realizados conforme ele cumpriu o destino da sua vida. O seu predecessor, John Kennedy, tinha o nó do sul em conjunção com Plutão. Bom, vamos lembrar que o demônio que bebeu da taça da imortalidade foi partido em dois nodos, né? Muito bem. Dessa forma, ambos os nodos contêm memória do passado e do futuro, além da consciência corporal do plano físico. Portanto, ambos os nodos devem ser reconciliados para que se possa efetivamente lidar com a totalidade do caminho da alma. Os eclipses tiveram conotação negativa por muito tempo, porque os antigos não conheciam as razões astronômicas por trás desse desaparecimento temporário da Lua e do Sol. Mesmo hoje, os eclipses inspiram medo e, mais ainda, pavor entre certas pessoas. Isso também é verdade na interpretação de mapas, quando o padrão de um eclipse traz um planeta para dentro de sua aura, a natureza desse planeta é altamente enfatizada. Na astrologia mundana ou política, a função daquele planeta é com frequência representado de modo extremo. Pode ser no palco político do mundo e também por meio de fenômenos naturais como terremotos, erupções vulcânicas e aí vai. Um caso recente, um caso nem tão recente, mas como exemplo, ocorreu no eclipse lunar, digamos, de agosto de 1990. E dentro da órbita daquele eclipse, entre os signos fixos de Aquário e Leão, que é o outro eixo, havia as quadraturas de Marte e Plutão, respectivamente nos signos de Touro e Escorpião. Esse padrão de cruz encaixava-se nos ângulos do mapa do Iraque. Nesse momento, o líder do Iraque, Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Incidente que deu origem a um contra-ataque e uma reação muito forte, Marte e Plutão, no resto do mundo. O eclipse solar seguinte, que ocorreu em 15 de janeiro de 1991, ele cai na data exata em que as Nações Unidas sancionaram o uso da força
para remover os soldados iraquianos do Kuwait, se eles não fizessem um acordo. Bom, Saturno em trânsito passou exatamente pelos raios desse eclipse e o padrão entrou em conjunção exata com o Plutão dos Estados Unidos. Novamente, uma forte reação foi propiciada e, com o poder e a força plutoniana, o inimigo foi expulso. Esse é apenas um exemplo, tá? Como os eclipses, junto com as transições, podem moldar os eventos do mundo. Mas a história está cheia desses exemplos. O caminho traçado pelos eclipses na superfície da Terra tipicamente apontará os países ou áreas do globo em que deverão ocorrer grandes mudanças. Da mesma maneira, quando um padrão de eclipse aparece de forma proeminente em trânsito no mapa astrológico, há uma mudança ou estímulo significativo para o indivíduo, segundo a natureza do planeta que está sendo eclipsado. Nem sempre isso deve ser visto como uma influência negativa. Por exemplo, muitas pessoas terão um eclipse diretamente em seu Sol, e isso refletirá o período de sua vida em que a sua vitalidade, impulso criativo e autoexpressão estão no auge, um período em que se sentem como deuses, né? E também brilhantes. Um eclipse no Saturno natal pode ajudar as pessoas a identificar as suas fraquezas, as suas limitações físicas e a sua própria mortalidade. Um eclipse de Vênus pode destacar a deusa do amor na vida da pessoa. E um eclipse junto a Juno pode indicar um casamento. Se o ciclo do eclipse, identificado pelos nodos em trânsito, leva aproximadamente 18 anos para se completar. Assim, após 9 anos, a metade, né, de 18, tá? Quando como é que eu vou dizer? Na metade desses 18 anos, 9 anos, né, vai haver uma oposição. E, novamente, após 18 anos, quando o ciclo se completa, a consciência individual pode estar em destaque e mensagens da alma a respeito da sua fase atual pode estar nos influenciando. Então, quando a gente pega o mapa astrológico e olha a posição desses dois nodos, nodo norte e nodo sul, a função desse eixo aí, onde estão esses nodos, é justamente a gente buscar no passado o desenvolvimento para o nosso futuro. Então, é muito importante olhar esses dois aspectos do mapa. Isso vai nos trazer grandes benefícios, vai nos dar muita evolução, né? Vai nos dar muita consciência daquilo que a gente tem para realizar. Um forte abraço e muito obrigada. Até mais.